Amigo vascaíno, a situação do nosso Vasco da Gama chegou a um ponto crítico que poucos imaginavam que pudesse ocorrer neste ano de 2025. 5 derrotas consecutivas, um desempenho completamente abaixo do esperado e uma pressão intensa sobre o técnico Fernando Diniz fazem com que o ambiente dentro do clube seja de extrema tensão. A distância para a Pô na zona de rebaixamento caiu para apenas 5 pontos e, dependendo dos resultados desta segunda-feira, pode reduzir para 3, deixando São Januário à beira de um verdadeiro colapso emocional. O cenário se agrava ainda mais com as provocações vindas de outros técnicos, como Rogério Ceni, do Bahia, que em entrevista coletiva fez comentários diretos sobre o desempenho do Vasco, aumentando ainda mais a frustração da torcida. É uma fase que exige do torcedor engolir seco e segurar a ansiedade, porque os acontecimentos recentes não deixam margem para otimismo fácil. A equipe, que há poucas semanas mostrava sinais de recuperação, entregando 4 vitórias consecutivas e reacendendo a esperança de uma boa reta final de temporada, de repente voltou ao fundo do poço, mostrando uma inconsistência preocupante e deixando claro que o clima de confiança se transformou em alerta máximo. O Vasco do técnico Fernando Diniz, que antes sonhava com a semifinal da Copa do Brasil e com a possibilidade de voltar a disputar uma Libertadores depois de 8 anos, agora se vê em um momento em que a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro não está garantida e cada jogo passou a ser encarado como uma verdadeira batalha de sobrevivência. Internamente, a diretoria discute medidas e, apesar de ainda não haver decisões públicas, existem conversas sobre a necessidade de mudanças para tentar reverter esse quadro alarmante. A fase que o Vasco atravessa neste momento é, sem dúvida, uma das mais preocupantes da temporada, sobretudo porque chegou em um período em que o torcedor mais esperava por estabilidade e conquistas. A expectativa gerada após a sequência de vitórias recentes acabou se transformando em frustração, e o clube, que por algumas semanas parecia retomar sua força, voltou a apresentar falhas graves, tanto na defesa quanto no ataque, mostrando que o elenco ainda não encontrou equilíbrio para enfrentar a pressão de jogos decisivos. Olhando para o histórico recente, vimos que o Vasco já passou por momentos difíceis, como derrotas para equipes menos expressivas e eliminações em competições internacionais. Mas a fase atual se diferencia por acontecer justamente quando a torcida nutria grandes esperanças de uma virada positiva. A equipe que um dia foi líder após o retorno ao Campeonato Brasileiro agora ocupa posições intermediárias, lutando para não se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. E o contraste entre o que foi mostrado e o que se esperava amplifica a sensação de decepção. O desempenho em campo revela um Vasco que parece perder controle da própria postura, com jogadores de destaque entrando mal nos jogos, como Matheus França e TT, e um técnico que, mesmo ciente da gravidade da situação, ainda não conseguiu ajustar o time de maneira efetiva. A derrota recente para o Bahia na Arena Fonte Nova exemplifica bem essa inconsistência. O Vasco foi dominado durante os 90 minutos, a postura defensiva falhou e erros individuais acabaram por custar caro. A situação é tão crítica que até decisões internas, como expulsões e falhas de marcação, se tornam episódios que pesam diretamente na avaliação do trabalho de Fernando Diniz. E não é apenas a torcida que percebe isso. Internamente, a diretoria também demonstra insatisfação com a sequência negativa, ainda que publicamente o técnico permaneça no cargo.
A pergunta que se coloca para todos os vascaínos é se ainda há tempo e condições para uma recuperação ou se medidas mais drásticas serão necessárias para tentar salvar a temporada. O jogo decisivo contra o Internacional em São Januário se aproxima e promete ser um divisor de águas. O resultado dessa partida pode definir o futuro imediato do comando técnico e impactar diretamente o restante da campanha do clube. Fernando Diniz, que em outros clubes enfrentou situações adversas e acabou sendo demitido por desempenhos abaixo do esperado, vive hoje uma de suas fases mais delicadas, justamente dentro de um clube que tradicionalmente exige resultados e demonstra intolerância com erros repetidos. O clima nos bastidores é pesado. As conversas internas indicam que a paciência está se esgotando e que, caso o Vasco não consiga reverter a sequência, mudanças podem ser inevitáveis. É impossível ignorar o impacto emocional que essa fase tem sobre a torcida. Cada jogo se transforma em um teste de nervos, e a expectativa de um resultado positivo convive com o temor de novas derrotas. A situação é agravada pelo desempenho irregular de jogadores que deveriam ser pilares da equipe e pela dificuldade do técnico em impor disciplina e organização tática. Olhando para a tabela, a proximidade da zona de rebaixamento é alarmante. Clubes como Ceará, Internacional, Santos e Fortaleza estão a poucos pontos, e qualquer deslize pode colocar o Vasco em uma situação ainda mais delicada. A análise do desempenho recente mostra que, mesmo em partidas em que o time parecia equilibrado, erros individuais e falta de coesão coletiva resultaram em resultados negativos. A pressão em São Januário tende a aumentar a cada rodada e o ambiente no clube reflete essa tensão crescente. Internamente, a diretoria se vê diante de uma decisão complexa. Manter a confiança no técnico Fernando Diniz na esperança de que ele consiga reverter a situação ou buscar mudanças que possam revitalizar a equipe antes que seja tarde demais. O desempenho em campo evidencia que o Vasco ainda não encontrou soluções consistentes para os problemas que se apresentam em cada partida, seja na transição ofensiva, na marcação ou no controle do jogo. A torcida, por sua vez, acompanha cada passo com ansiedade, cobrando respostas imediatas e resultados que ainda não vieram. A situação do Vasco da Gama é complexa e cheia de nuances, refletindo não apenas a qualidade técnica da equipe, mas também a gestão do clube e a pressão que recai sobre todos os envolvidos, do elenco ao comando técnico, passando pela diretoria. Cada derrota aumenta o peso da responsabilidade e cada partida se transforma em um teste de resistência emocional, exigindo concentração máxima e dedicação absoluta de todos os que estão em campo. O Vasco, que parecia retomar o controle do Campeonato Brasileiro após uma sequência positiva, agora se vê em um ponto em que cada resultado negativo amplia o risco de rebaixamento, tornando a luta pela permanência uma prioridade absoluta. A análise do jogo contra o Bahia deixa claro que o time não conseguiu impor seu estilo. Foi dominado durante a maior parte do tempo e cometeu erros cruciais que resultaram em uma derrota que poderia ter sido evitada. Esse contexto gera uma pressão imensa sobre o técnico, que precisa encontrar soluções rápidas e eficazes para evitar que a situação se deteriore ainda mais. A torcida vascaína, acostumada a momentos de grande intensidade emocional, enfrenta agora uma fase de frustração contínua e a expectativa de uma reação do time cresce a cada rodada. O Vasco da Gama precisa urgentemente reencontrar seu equilíbrio,
corrigir falhas individuais e coletivas e demonstrar que ainda tem condições de disputar seus objetivos nesta temporada, sob pena de entrar em um ciclo de resultados negativos que poderá comprometer seriamente o restante do ano esportivo do clube. A sequência de 5 derrotas consecutivas, o risco real de aproximação da zona de rebaixamento e a pressão crescente sobre o comando técnico tornam este momento um dos mais desafiadores da história recente do Vasco, exigindo atenção máxima, planejamento estratégico e respostas imediatas, tanto em campo quanto nos bastidores do clube. O clima dentro de São Januário, a cobrança da torcida e a proximidade do confronto decisivo com o Internacional indicam que o Vasco precisa agir rápido para evitar que a situação saia do controle e comprometa definitivamente as chances de um final de temporada digno. Amigo vascaíno, se a primeira parte já deixava claro o tamanho do drama vivido pelo nosso Vascão, a segunda parte mostra ainda mais a gravidade da situação e a pressão que se acumula dentro do clube e na cabeça de Fernando Diniz. A derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova não foi apenas mais um resultado negativo. Foi uma demonstração de que o Vasco perdeu completamente a consistência e a capacidade de impor respeito em campo. Durante os 90 minutos, o time sofreu pressão constante, não conseguiu sustentar a posse de bola, falhou em transições ofensivas e defensivas. E o que poderia ser apenas uma partida complicada transformou-se em um verdadeiro alerta vermelho. A postura dos jogadores reflete, de certa forma, a confusão que tomou conta do elenco. É perceptível que há jogadores que não conseguem render conforme a expectativa, seja por falta de ritmo, confiança abalada ou dificuldade de compreender a proposta tática de Diniz. Nomes que deveriam ser referenciais na equipe, como Matheus França e TT, entraram mal e não conseguiram gerar impacto positivo, deixando claro que a equipe depende de ajustes urgentes e de uma reestruturação mental e estratégica. O problema não é apenas técnico, é emocional, é psicológico, e isso afeta diretamente a performance dentro de campo. A situação do Vasco se agrava ainda mais quando olhamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Com o Ceará, Internacional, Santos, Vitória e Fortaleza cada vez mais próximos na pontuação, qualquer escorregada faz o Vasco perder posição rapidamente e a sensação de segurança que se tinha há poucas semanas desapareceu completamente. São Januário, que em outras ocasiões era um palco de tranquilidade e apoio, agora se transforma em um lugar de alta pressão, onde cada erro é amplificado e cada falha individual pesa sobre todo o grupo. A diretoria acompanha tudo de perto e, mesmo sem decisões públicas, sabe-se que existem conversas internas sobre a necessidade de mudanças, não apenas no elenco, mas também na comissão técnica. Fernando Diniz, que em clubes anteriores enfrentou situações adversas e nem sempre foi capaz de manter a consistência, agora se vê em um cenário completamente desafiador, sendo testado como nunca antes. A pressão aumenta a cada rodada e a paciência de torcedores e dirigentes está cada vez menor. A pergunta que paira no ar é se ainda há tempo para uma reação ou se mudanças drásticas serão inevitáveis. O jogo contra o Internacional em São Januário, marcado para esta sexta-feira, assume o papel de confronto decisivo. Um resultado negativo pode não apenas ampliar o risco de rebaixamento, mas também determinar o futuro imediato do comando técnico e mexer profundamente na confiança do elenco. O Vasco precisa se reinventar, encontrar soluções rápidas e práticas para corrigir a postura em campo,
recuperar jogadores que estão em má fase e resgatar a força coletiva que já foi demonstrada em outras ocasiões. É uma situação que exige dedicação total, disciplina e estratégia bem definida. A fase atual do Vasco é crítica, e os bastidores mostram que a diretoria está atenta. Conversas internas indicam que a manutenção de Diniz no comando depende diretamente do desempenho nas próximas partidas. E há um consenso de que 5 derrotas consecutivas não podem ser ignoradas. O elenco, por sua vez, precisa responder com atitude, superar erros individuais e demonstrar que ainda é capaz de lutar pelo clube, por São Januário e por toda a torcida vascaína que acompanha cada passo com expectativa e ansiedade. A sequência de resultados negativos, a pressão intensa da torcida e a proximidade do rebaixamento tornam o cenário ainda mais preocupante. Cada partida passa a me ser encarada como final. Cada ponto conquistado é crucial e cada erro custa caro. O Vasco precisa urgentemente reencontrar equilíbrio, corrigir falhas defensivas, melhorar a criação ofensiva e, principalmente, resgatar a confiança que foi perdida ao longo desta sequência de 5 derrotas. A responsabilidade é enorme. O momento exige maturidade, liderança e capacidade de reação por parte de todos os envolvidos. Do técnico aos jogadores, não se trata apenas de futebol, mas de gerenciamento de emoções, inteligência tática e habilidade de transformar pressão em motivação. É visível que o time ainda carece de ajustes importantes. A expulsão de David em partidas recentes é um exemplo claro de como pequenas falhas podem gerar impactos enormes no desempenho coletivo, deixando o Vasco vulnerável e sem respostas imediatas. O clima interno do clube está tenso, com diretoria discutindo internamente soluções e jogadores sentindo o peso das críticas e da cobrança intensa de torcedores que veem o time alternando momentos de esperança e decepção. A manutenção de Fernando Diniz como técnico, apesar das 5 derrotas consecutivas, é um ponto que divide opiniões. Alguns confiam que ele possa reverter a situação, enquanto outros acreditam que mudanças são necessárias para evitar que o Vasco afunde de vez. O confronto com o Internacional será uma verdadeira prova de fogo, um teste de resistência emocional, física e estratégica. É hora de o Vasco se mostrar um time unido, disciplinado, com mentalidade de sobrevivência e capacidade de superar adversidades. Não há espaço para erros, vacilos ou falta de comprometimento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os corredores do futebol nacional amanheceram tomados por um burburinho que ninguém esperava. Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, teria feito comentários bastante elogiosos ao Vasco de Fernando Diniz. E a fala do técnico italiano repercutiu de forma explosiva nos programas esportivos. Nada confirmado oficialmente, claro. Mas quando se trata de Ancelotti, até um sussurro vira manchete. Segundo pessoas próximas ao ambiente da seleção, o treinador, conhecido pela discrição e pela elegância com que pesa cada palavra, teria destacado a evolução do time de Diniz, mencionando a intensidade, a ousadia e a forma organicamente caótica com que o Vasco tem se apresentado. Bastou esse suposto elogio escapar para os bastidores, para que comentaristas começassem a debater se Ancelotti observa o clube com simples admiração técnica ou se enxerga ali algum laboratório interessante para o estilo que pretende consolidar no comando do Brasil.
O rumor ganhou força porque o italiano raramente comenta clubes brasileiros de maneira tão direta. E quando o faz, pesa sua reputação. Eleito pela France Football como um dos 10 maiores treinadores da história, multicampeão e reverenciado pelo trato com estrelas e jovens talentos, Ancelotti sabe o impacto que sua voz tem. Por isso, a simples possibilidade de um elogio ao Vasco caiu como combustível em programas esportivos, onde analistas tentam decifrar o que estaria por trás da suposta fala. Alguns enxergam apenas admiração. Outros veem uma leitura de jogo sofisticada, típica de quem observa padrões táticos surgindo no país onde agora trabalha. Há até quem aposte numa aproximação com Diniz. Uma troca de impressões entre dois técnicos de mentalidades diferentes, mas igualmente convictos. A verdade é que, confirmado ou não o comentário, o rumor já cumpriu seu papel. Colocou o nome do Vasco na rota das grandes conversas e reforçou a aura quase mítica que ronda cada gesto de Ancelotti desde que assumiu a seleção. E, como sempre, no futebol brasileiro, basta um elogio sussurrado para virar tempestade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.